Deus é a fonte da vida, da luz e da alegria do universo. Como raios de luz do sol, como correntes de água a brotar de uma fonte viva, bênçãos fluem dele para todas as suas criaturas. E sempre que a vida de Deus estiver no coração dos homens, ele fluirá para outros em amor e bênçãos. A alegria do nosso Salvador encontra-se no erguer e redimir de homens caídos. Para este fim, ele não considerou a sua vida como preciosa, mas suportou a cruz, desprezando a afronta. Do mesmo modo, os anjos estão sempre empenhados em trabalhar pela felicidade de outros. Este é o seu objetivo. Aquilo que corações egoístas considerariam como serviço humilhante, ajudar os que são mais miseráveis e em vários aspectos inferiores no caráter e na posição, é a obra de anjos sem pecado. O espírito do amor abnegado de Cristo é o espírito que permeia o céu e é a própria essência da sua felicidade. Este é o espírito que os seguidores de Cristo possuirão, a obra que farão. Quando o amor de Cristo está entronizado no coração, tal como um perfume suave, não pode ficar escondido. A sua santa influência será sentida por todos aqueles com quem entrarmos em contacto. O Espírito de Cristo no coração é como uma fonte no deserto, fluindo para refrescar todos e tornando ansiosos por beber da água da vida aqueles que estão prestes a perecer. O amor a Jesus será manifestado num desejo de trabalhar como ele trabalhou para abençoar e erguer a humanidade. Isso levará ao amor, à ternura e à simpatia por todas as criaturas do nosso Pai Celestial. A vida do nosso Salvador na terra não foi uma vida fácil e de devoção ao eu. Ele trabalhou com esforço persistente, fervoroso e incansável pela salvação da humanidade perdida. Da manjedoura ao Calvário, ele seguiu a vereda da abnegação e não procurou ser dispensado de tarefas árduas, viagens dolorosas e de cuidado e labores exaustivos. Ele disse: "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos." Mateus capítulo 20, versículo 28. Este foi o único grande objetivo da sua vida. Tudo mais era secundário e subserviente. A sua comida e bebida eram fazer a vontade de Deus e concluir a sua obra. O eu e o interesse próprio não tinham parte alguma no seu trabalho. Do mesmo modo, aqueles que são participantes da graça de Cristo estarão dispostos a fazer qualquer sacrifício a fim de que outros, por quem ele morreu, possam partilhar da dádiva celestial. Farão tudo o que puderem para tornar o mundo melhor com a sua estadia nele. Este espírito é o resultado certo de uma alma verdadeiramente convertida. Logo que uma pessoa vai a Cristo, nasce no seu coração um desejo de tornar conhecido a outros o precioso amigo que encontrou em Jesus. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar fechada no seu coração. Se estivermos vestidos com a justiça de Cristo e cheios de alegria com a habitação do seu Espírito em nós, não nos será possível ficar calados. Se tivermos experimentado e visto que o Senhor é bom, teremos alguma coisa a dizer. Como Filipe, quando encontrou o Salvador, nós convidaremos outros para virem à sua presença. Procuraremos apresentar-lhes os atrativos de Cristo e as realidades são vistas do mundo futuro. Haverá um desejo intenso de seguir no caminho que Jesus percorreu. Haverá um anseio fervoroso de que os que estão à nossa volta possam contemplar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João capítulo 1, versículo 29. E o esforço para abençoar outros reverterá em bênçãos sobre nós mesmos. Foi este o propósito de Deus ao dar-nos uma parte a desempenhar no plano da redenção. Ele concedeu aos homens o privilégio de serem participantes da natureza divina e, por sua vez, de difundirem bênçãos junto dos seus semelhantes. Esta é a mais elevada honra, a maior alegria que é possível a Deus conferir aos homens. Os que assim se tornarem participantes em trabalhos de amor são trazidos para mais perto do seu Criador. Deus não podia ter confiado a mensagem do Evangelho e todo o trabalho de ministério amoroso aos anjos celestiais. Ele podia ter empregado outros meios para executar o seu propósito, mas no seu infinito amor, Ele escolheu tornar-nos cooperadores com Ele, com Cristo e com os anjos, a fim de podermos partilhar da bênção da alegria e do erguimento espiritual que resultam deste ministério altruísta.
somos levados a simpatizar com Cristo mediante a comunhão com os seus sofrimentos. Cada ato de abnegação pelo bem dos outros fortalece o espírito de benevolência no coração do doador, aliando-o mais intimamente com o Redentor do mundo, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela pobreza enriquecesseis. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. E é só quando assim cumprimos o propósito divino na nossa criação que a vida pode ser uma bênção para nós. Se tu fores trabalhar como Cristo quer que os seus discípulos trabalhem e ganhares pessoas para Ele, sentirás a necessidade de uma experiência mais profunda e de um conhecimento maior nas coisas divinas, e sentirás fome e sede de justiça. E estarás com Deus e a tua fé será fortalecida e a tua alma beberá abundantemente da fonte da salvação. Ao enfrentares a oposição e provas, isso levar-te-á ao estudo da Bíblia e à oração. Crescerás em graça e no conhecimento de Cristo e desenvolverás uma rica experiência. O espírito do trabalho altruísta dá ao caráter profundidade, estabilidade e amabilidade semelhantes ao caráter de Cristo e traz paz e felicidade ao seu possuidor. As aspirações são elevadas, não há lugar para a preguiça ou para o egoísmo. Os que assim exercitam as graças cristãs crescerão e se fortalecerão para trabalharem para Deus. Terão claras percepções espirituais, uma firme e crescente fé e um aumento no poder da oração. O Espírito de Deus, operando no seu espírito, desperta as harmonias sagradas da alma em resposta ao toque divino. Os que assim se dedicam a um esforço pelo bem dos outros estão muito seguramente a trabalhar para a sua própria salvação. O único caminho para crescer na graça é estarmos a fazer desinteressadamente o trabalho que Cristo nos ordenou, empenhar-nos na medida da nossa capacidade em ajudar e abençoar aqueles que precisam da ajuda que nós lhe podemos dar. A força vem pelo exercício, a atividade é a condição própria da vida. Os que procuram manter a vida cristã, aceitando passivamente as bênçãos que vêm através dos meios da graça, nada fazendo por Cristo, estão simplesmente a tentar viver comendo sem trabalhar. E no mundo espiritual, como no natural, isto resulta sempre em degeneração e decadência. Um homem que recusasse exercitar os seus membros perderia em breve a capacidade de os usar. Assim, o cristão que não exercita as faculdades que Deus lhe deu, não só falha em crescer em Cristo, como perde também a força que já tinha. A Igreja de Cristo é a agência designada por Deus para a salvação de homens. A sua missão é levar o Evangelho ao mundo e a obrigação repousa sobre todos os cristãos. Cada um, na medida dos seus talentos e das suas oportunidades, deve cumprir a missão dada pelo Salvador. O amor de Cristo que nos foi revelado torna-nos devedores a todos aqueles que não o conhecem. Deus deu-nos luz, não só para nós mesmos, mas também para a derramarmos sobre eles. Se os seguidores de Cristo estivessem despertos para o dever, onde agora há um só, haveria milhares a proclamar o Evangelho em terras pagãs. Todos aqueles que não pudessem empenhar-se pessoalmente no trabalho, sustentá-lo-iam, não obstante, com os seus recursos, a sua simpatia e as suas orações. E haveria muito mais trabalho fervoroso pelas pessoas em países cristãos. Não precisamos de ir a terras pagãs ou nem sequer de deixar o pequeno círculo do lar, se é aí que reside o nosso dever, a fim de trabalharmos para Cristo. Podemos fazê-lo no círculo familiar, na igreja, entre aqueles com quem nós associamos e com quem temos relações comerciais. A maior parte da vida do Salvador na terra foi passada a trabalhar, particularmente na carpintaria de Nazaré. Anjos ministradores acompanhavam o Senhor da vida, enquanto ele caminhava lado a lado com os camponeses e operários. Irreconhecido e não honrado, ele estava a cumprir tão fielmente a sua missão enquanto trabalhava no seu humilde ofício, como quando curava os doentes ou andava sobre as ondas encapeladas do mar da Galileia. Assim, nos mais humildes deveres e nas posições mais baixas da vida, podemos andar e trabalhar com Jesus. O apóstolo diz: cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 24.
O comerciante pode conduzir o seu negócio de maneira a glorificar o seu mestre pela sua fidelidade. Se ele for um verdadeiro seguidor de Cristo, levará a sua religião para tudo o que fizer e revelará aos homens o Espírito de Cristo. O mecânico pode ser um diligente e fiel representante daquele que labutou nos humildes caminhos da vida entre os montes da Galileia. Todo aquele que profere o nome de Cristo deve trabalhar de tal modo que outros, ao verem as suas boas obras, possam ser levados a glorificar o seu Criador e Redentor. Muitos têm-se desculpado de não consagrarem os seus dons ao serviço de Cristo, porque outros possuem talentos e vantagens superiores. Tem prevalecido a opinião de que apenas aos que são especialmente talentosos lhes é requerido consagrarem as suas aptidões ao serviço de Deus. Muitos acham que os talentos são dados apenas a uma certa classe favorecida, para a exclusão de outros que certamente não são chamados a participarem das labutas ou das recompensas. Mas não é assim que está representado na parábola. Quando o senhor da casa chamou os seus servos, ele deu a cada um a sua obra. Com um espírito amoroso, podemos realizar os deveres mais humildes da vida, como ao Senhor. Se o amor de Deus estiver no coração, ele será manifestado na vida. A suave influência de Cristo circundar-nos-á, habilitando-nos a elevar outros. Tu não deves esperar grandes ocasiões ou esperar aptidões extraordinárias antes de ir trabalhar para Deus. Não precisas de pensar no que o mundo pensará de ti. Se a tua vida diária é um testemunho da pureza e da sinceridade da tua fé e outros estiverem convencidos de que tu desejas ajudá-los, os teus esforços não serão totalmente perdidos. Os mais humildes e pobres dos discípulos de Jesus podem ser uma bênção para outros. Podem não se aperceber de que estão a fazer algum bem especial, mas pela sua inconsciente influência podem dar origem a grandes bênçãos que se alargarão e aprofundarão. E eles podem nunca conhecer os maravilhosos resultados até ao dia da recompensa final. Eles não sentem nem sabem que estão a fazer alguma coisa importante. Não lhes é pedido que se preocupem com o êxito. Eles precisam apenas de avançar tranquilamente, fazendo fielmente o trabalho que a providência de Deus designa, e a sua vida não será em vão. Crescerão cada vez mais à semelhança de Cristo. Eles são obreiros juntamente com Deus nesta vida e estão assim a capacitar-se para o trabalho mais elevado e para sentirem a alegria completa da vida por vir. Sem malas nem bagagens eu vim para ficar. Sou um pobre viajante que chegou ao seu lugar. Deixei ao pé da cruz todo o peso sem valor, e enfim leve posso-me lançar no abraço acolhedor. Junto a ti, meu Jesus, tenho vida abundante, um sorriso constante. Junto a ti anseio morar, cada dia junto a ti. Jesus me acolheu, mesmo assim como cheguei, com a roupa empoeirada do caminho por onde andei. Vi lágrimas em seus olhos, pois ele tanto esperou pelo dia em que enfim o seu abraço me encontrou. Junto a ti, meu Jesus, tenho vida abundante, um sorriso constante. Junto a ti anseio morar, cada dia junto a ti. Nem a morte, nem a vida, o presente, o futuro